Aqui estão as 5 histórias chocantes que deixaram o mundo perplexo e que, com certeza, vão deixar qualquer pessoa de queixo caído. 1. O caso da família Turpin, os 13 filhos enjaulados. Em 2018, o mundo ficou horrorizado ao saber da história da família Turpin, na Califórnia. David e Louise Turpin mantinham seus 13 filhos em cativeiro, em condições desumanas. As crianças eram acorrentadas às camas, passavam fome e viviam em meio à sujeira. Uma das filhas, de 17 anos, conseguiu escapar e chamou a polícia, revelando o pesadelo em que viviam. Os pais foram condenados à prisão perpétua. Imagine viver em uma casa onde a fome é constante. Os gritos de socorro são silenciados e as correntes que te prendem são o único contato físico que você tem por dias. Essa foi a realidade de 13 irmãos que viveram um verdadeiro pesadelo nas mãos dos próprios pais. Hoje você vai conhecer o caso aterrorizante da família Turpin, uma história real que chocou o mundo em 2018 e que parece ter saído de um filme de terror. No dia 14 de janeiro de 2018, uma adolescente de 17 anos conseguiu escapar de sua casa, na cidade de Perris, Califórnia, nos Estados Unidos. Ela estava desnutrida, suja e tremendo de medo. Com um celular antigo que havia encontrado, ela ligou para a polícia e fez uma denúncia desesperada. Quando os policiais chegaram à residência da família Turpin, não estavam preparados para o que iriam encontrar. Eles se depararam com uma cena horripilante. 13 crianças e jovens, com idades entre 2 e 29 anos, vivendo em condições desumanas. Alguns estavam acorrentados às camas, todos extremamente magros e debilitados, com sinais claros de maus-tratos e privação. David e Louise Turpin, os pais das vítimas, apresentavam uma imagem de família perfeita nas redes sociais. Fotos em parques de diversão, sorrisos falsos e aparente felicidade. Mas por trás dessa fachada se escondia um inferno. As crianças eram mantidas em cativeiro dentro da própria casa. Elas eram privadas de alimentos, higiene e até mesmo de educação. Só podiam tomar banho uma vez por ano e eram punidas caso tentassem pegar comida sem permissão. Muitas delas tinham dificuldades até para falar, já que a comunicação era restrita. David e Louise exerciam um controle psicológico cruel sobre os filhos. Eles eram obrigados a ficar acordados a noite inteira e dormir durante o dia. Brinquedos eram comprados, mas permaneciam intactos nas embalagens, apenas como objetos de tortura psicológica. A fome era tão intensa que alguns irmãos tentavam comer lixo ou até mesmo papel. Quando algum deles desobedecia, era acorrentado na cama por semanas. Às vezes, as correntes eram tão apertadas que causavam ferimentos graves. E, mesmo assim, os pais continuavam impunes, já que ninguém suspeitava do que acontecia dentro daquela casa. A adolescente que fugiu precisou de coragem extrema para salvar a si mesma e aos irmãos. Ela havia planejado a fuga por 2 anos. Quando os policiais chegaram, ficaram tão chocados que relataram que nunca haviam visto algo parecido em suas carreiras. David e Louise foram presos imediatamente, em 2019, condenados à prisão perpétua. As crianças foram levadas para hospitais e abrigos, onde começaram um longo processo de recuperação física e emocional. Mesmo após anos de liberdade, muitos deles ainda enfrentam traumas profundos e dificuldades para se adaptar à vida fora do cativeiro. O caso da família Turpin é um lembrete brutal de que, por trás de portas fechadas, podem existir horrores inimagináveis. Ele nos ensina sobre a importância de estarmos atentos aos sinais de abuso e de nunca ignorarmos um pedido de ajuda. 2. O caso Frithvu, a filha presa no porão por 24 anos. Existem histórias tão cruéis que parecem impossíveis de acreditar. Hoje você vai conhecer o caso de Joseph Frithvu, o homem que manteve sua própria filha em cativeiro por 24 anos, em um porão subterrâneo, na Áustria. Essa é uma das histórias mais assustadoras e revoltantes da história criminal mundial. Em 1984, Elizabeth Frithvu tinha apenas 18 anos quando seu pai, Joseph Frithvu, a atraiu para o porão da casa da família, na cidade de Anstetten. Lá, ele a trancou em um espaço minúsculo e escuro. Ela só seria libertada em 2008, depois de passar 24 anos em cativeiro. Durante esse tempo,
Elizabeth foi abusada sexualmente pelo próprio pai e deu à luz 7 filhos. 3 deles cresceram dentro do porão sem nunca ver a luz do dia. Outros 3 foram levados para viver na superfície com Joseph e sua esposa, que acreditava que as crianças haviam sido deixadas na porta da casa por Elizabeth, supostamente desaparecida. O caso só veio à tona quando uma das filhas de Elizabeth, já adolescente, precisou ser levada ao hospital em estado grave. Os médicos estranharam a situação e chamaram as autoridades. Após investigações, Elizabeth revelou toda a verdade. Joseph Fritzl foi preso e, em 2009, condenado à prisão perpétua. Esse caso choca pela monstruosidade, mas também traz à tona a força de Elizabeth, que sobreviveu e protegeu seus filhos mesmo nas piores condições. 3. O desaparecimento de Elisa Lam, o mistério do elevador. Um dos casos mais enigmáticos da última década envolveu uma jovem estudante e um hotel com um passado sombrio. O desaparecimento de Elisa Lam no Cecil Hotel gerou inúmeras teorias e um vídeo que viralizou no mundo todo. Vamos relembrar esse caso assustador e tentar entender o que realmente aconteceu. Elisa Lam, uma estudante canadense de 21 anos, decidiu viajar sozinha para os Estados Unidos em 2013. Durante sua estadia no Cecil Hotel, em Los Angeles, ela desapareceu misteriosamente no dia 31 de janeiro. Dias depois, a polícia divulgou imagens de uma câmera de segurança no elevador do hotel. No vídeo, Elisa parece agir de forma estranha. Ela aperta vários botões, gesticula para alguém invisível e sai e entra do elevador repetidamente. As imagens viralizaram e alimentaram diversas teorias. Após semanas de buscas, Elisa foi encontrada morta dentro da caixa d'água do hotel, no telhado do edifício. Funcionários descobriram o corpo após hóspedes reclamarem da cor e do gosto da água. A autópsia concluiu que a morte foi acidental, mas muitas perguntas ficaram sem resposta. Como ela conseguiu entrar na caixa d'água sem acesso facilitado? Teria sido um surto psicótico ou algo mais sinistro? O caso de Elisa Lam permanece um mistério e levanta questões sobre saúde mental e segurança em hotéis. 4. O canibal de Milwaukee, a história de Jeffrey Dahmer. Ele ficou conhecido como o canibal de Milwaukee. Um homem que chocou o mundo com crimes que envolviam assassinato, necrofilia e canibalismo. Você vai conhecer a história de Jeffrey Dahmer, um dos serial killers mais macabros da história. Entre 1978 e 1991, Dahmer matou 17 homens e jovens. Ele atraía vítimas para seu apartamento, onde as drogava, torturava e matava. Além disso, praticava necrofilia e consumia partes dos corpos. Em 1991, uma vítima escapou e revelou tudo à polícia. No apartamento, encontraram restos humanos e evidências do canibalismo. Ele foi condenado à prisão perpétua em 1992. 2 anos depois, foi assassinado por um detento. 5. O menino da caixa, um mistério não resolvido por décadas. Em 1957, na Filadélfia, o corpo de um menino entre 4 e 6 anos foi encontrado nu e espancado dentro de uma caixa de papelão. Por décadas, sua identidade permaneceu desconhecida, e o caso ficou conhecido como o menino da caixa. Em 2022, avanços na análise de DNA permitiram identificá-lo como Joseph Augusto Zarelli. No entanto, as circunstâncias de sua morte ainda são um mistério. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho.